amores, boa tarde, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Então, a nossa matéria de hoje é História e vamos falar sobre dois assuntos. Primeiro, os museus e sua importância para a história. E segundo, as diferentes comunidades, tá bom? Vamos começar pelos museus e sua importância para a história, tá? E para entendermos melhor, vamos lá no livro de vocês, na parte de História, na página 30. E é importante que todas as partes que estejam grifadas aqui no meu livro, vocês grifem aí no de vocês também, tá bom? Ó, acompanhem a leitura com bastante atenção para que depois possamos responder os exercícios rapidinho, tá? Então vamos lá. Na aula passada, aprendemos que todos os lugares possuem histórias e diferentes formas de registrar o passado. É nesse sentido que os museus se mostram como instituições importantes. Eles buscam demonstrar o passado através das diferentes formas de registros. Vamos conhecer, então, como os museus se formaram para analisar melhor a sua importância? A história dos museus. Desde o início da nossa história, alguns indivíduos colecionavam objetos antigos e os guardavam como relíquia. Porém, no século XVII, entre 1601 e 1700, foram se formando espaços destinados a mostrar o que era colecionado. Poderiam ser fósseis, escrituras antigas, pedaços de cerâmicas do passado, pinturas antigas, entre outros. Foi dessa maneira que os primeiros museus se formaram. Era um espaço para demonstrar curiosidades científicas gerais, sempre relacionada ao passado. Assim, nos museus eram possível encontrar diversos objetos que não se relacionavam no mesmo espaço. No ano de 1683, na Inglaterra, se formou o primeiro museu dos moldes que conhecemos hoje. Museu de Ashmolean. Pertence à Universidade de Oxford. Ele ficou conhecido como primeiro museu moderno, pois ele foi o primeiro a ter como objeto a divulgação do conhecimento de forma organizada. Com o passar dos anos, os museus foram se desenvolvendo e cada vez mais eles tentam seguir o seu objetivo de divulgar o conhecimento. No entanto, os museus contemporâneos são diferentes dos museus modernos, pois, atualmente, os museus contam com uma maior preocupação em educar. Além de divulgar o conhecimento de forma organizada, os museus atuais possuem como objetos a formação de uma educação reflexiva de seus visitantes. Nesse sentido, os museus se tornam instituições de grande importância para a sociedade, já que eles são instituições especializadas em armazenar e divulgar a história de uma forma organizada, que seja capaz de elaborar um pensamento reflexivo de seus visitantes. Portanto, os museus podem ser vistos também como guardiões, expositores de uma memória ou um passado. Então, pessoal, como está escrito aí no livro de vocês, há muitos anos atrás, as pessoas colecionavam fósseis. Fósseis são aqueles esqueletos daqueles animais antigos, não é mesmo? Que estão enterrados há muitos anos. Então, aqueles fósseis, escrituras antigas, pedaços de cerâmicas antigas, obras de arte, né? Pinturas antigas, entre outros milhares de coisas, não é mesmo? E foi daí que começaram a surgir os museus. Por quê? As pessoas começaram a armazenar essas relíquias em um local, não é mesmo? Só que hoje em dia não existem apenas museus que armazenam coisas antigas. Existem museus modernos que têm com o principal intuito educar, passar uma educação, passar conhecimento para as pessoas, tá bom? Mas para entendermos melhor, vamos continuar a leitura lá na página 31 para entender os diferentes tipos de museus, tá bom? Vamos lá! Os diferentes tipos de museus. Agora que já analisamos a criação dos museus e sua importância, é válido destacarmos que existem museus de diferentes tipos. Cada museu tem sua própria forma de se organizar, os seus objetivos e, principalmente, o seu tema. Sendo assim, cada museu tem a preocupação de divulgar conhecimento de uma área específica. Vamos conhecer alguns tipos de museus que existem. Museu histórico.
Museu em que a preocupação é divulgar a história de um país ou de um período determinado da história. Museu de arte. Museu que tem por objetivo expor diferentes obras de arte. Museu de ciência. Museu que busca demonstrar conhecimento sobre fauna, a flora, as estrelas e a vida humana. Atualmente, existem museus que buscam demonstrar as possibilidades que temos no futuro. Então, percebemos aí que os museus, eles têm suas próprias maneiras de se organizar. Cada um tem sua maneira. Por exemplo, o primeiro aí é o Museu Histórico, que é os museus de antigamente, que eles só guardavam monumentos históricos, não é mesmo? Antigos. E ele tem como sua principal intuito desse museu é divulgar a história de um país ou de um período determinado da história, antigo, né? Divulgar as coisas antigas, como eu havia dito. O segundo aí é o Museu de Arte, onde ele expõe diferentes tipos de artes, quadro, né? Esculturas, tudo que engloba a arte, ele expõe, não é mesmo? Sendo antigo ou sendo moderno. E o por último é o Museu da Ciência, o Museu de Ciência, que é um museu que busca demonstrar conhecimento sobre a fauna, flora e sobre as estrelas e vida humana, né? Ele fala sobre a antiguidade e a modernidade também. Eles falam sobre a fauna, né, e a flora, os animais, as florestas, falam sobre as estrelas e sobre a vida humana. Eles expõem o ser humano, como é que começou, né, tudo, o conceito de tudo, a história de tudo, tá bom? Agora vamos conhecer os museus do Brasil. O que vocês acham? Vamos lá! Museus do Brasil. No Brasil, temos museus de todos os tipos, tanto os que falamos acima, quanto outros mais específicos. Vamos conhecer algum deles. Museu do Ipiranga, lá em São Paulo. Este é um museu histórico e tem como principal tema a independência do Brasil. Seu acervo é constituído por objetos, documentos e artes relacionados ao tema. Museu Imperial, em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Museu construído onde era o Palácio do Inverno da família real brasileira. Seu acervo mantém muitos objetos e obras de artes originais. O Instituto Ricardo Preenan, em Recife, Pernambuco. É um complexo com vários museus de diferentes temas. Possui museu histórico, artístico e paisagístico. Museu de Ciência e da Tecnologia. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É um museu que tem por objetivo destacar os avanços tecnológicos e científicos da sociedade. Esses são os museus aqui do Brasil, mas existem museus em todo o mundo. Existem outros tipos de museus também aqui no Brasil. O Museu da Manhã, o Museu da Quinta da Boa Vista, que pegou fogo, não é mesmo? Então existem diversos outros museus, só que destacamos apenas esses aí. Para entendermos melhor, vamos assistir um pequeno vídeo. Vamos lá! Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber! Então, qual é a sua dúvida? Por que existem os museus? Por quê? Tati, você já foi no museu? Já. Já? Sim, eu já fui no Museu Afro-Brasileiro. Ah, é? O que você viu lá no museu? Um osso de dinossauro. É mesmo, né? Porque dinossauro não existe mais, só dá pra ver no museu, né? Por que existem os museus, você sabe? Pra guardar as coisas antigas. Mas minha avó tem um armário na casa dela cheio de coisa antiga. Mas por que existem os museus? Pra aprender sobre bicho, futebol. Acho que é pra mostrar a história do país. Ah, é? Então tem vários objetos antigos? E pra falar sobre museus, eu encontrei a Paula! Tudo bem? Tudo bom, Ludi? Tudo ótimo. Ô, Paula, você é curadora? Sim, você sabe o que é isso? Curadora não cura as pessoas. Eu tava pensando isso, sabia? Eu imaginei. Então, o que eu faço? Quando tem uma exposição, eu escolho as obras que vão para essa exposição. Então você é a pessoa certa pra me ajudar. Por que existem os museus, né? Eu queria saber essa resposta.
Ah, essa pergunta é muito boa. Os museus, eles existem para guardar alguns objetos especiais e depois a gente pode ver isso no futuro. Por exemplo, daqui a 20 anos o meu filho vai poder ver o que foi feito hoje. Ah, eu adoro os museus! Eu também. Tem museus com temas específicos. Eles podem falar de futebol, da língua portuguesa, ciência, história de um país, escritor e um montão de coisa. Tem museus de arte, por exemplo, que mostram quadros, esculturas, instalações, vídeos, um montão de coisa para todo mundo ver. Sabe, Lud, no museu existem obras permanentes, elas ficam lá o tempo todo, enquanto outras são temporárias. Elas vão, participam de uma exposição e depois vão para outros lugares. Ah, e todo mundo pode ver, não é? Isso mesmo. E posso te contar outra coisa? Ai, conta, eu adoro aprender coisa nova. Essa coleção permanente se chama acervo. Acervo! Mais uma palavra nova que eu aprendi hoje. Já aprendi curadora. E agora sim. É isso aí! Que legal! Eu fiquei muito feliz com a sua explicação, Paula. Obrigado, viu? Obrigada, Lud. Ai, até ganhei beijo! E aí, Ticulicos, entenderam tudo? Agora entendi, Lud. Tchau. Tchau! E até o próximo... Qual é a sua dúvida? Agora que já entendemos sobre o assunto, que tal irmos para os exercícios? Lá na página 33, no número 1, está escrito o seguinte: qual é o nome do primeiro museu moderno que conhecemos? Lembra aí na leitura do livro de vocês que falamos do museu lá da Inglaterra? Que ele foi criado no ano de 1683? Então, qual é esse museu? Escrevam aí, tá? Agora, virando a folha lá para a página 34, número 2. Cite 2 tipos de museus. Eu citei alguns tipos de museus aí. Vocês vão citar apenas 2 para mim, tá? Escrevam aí. Agora, vamos lá para o número 3. Quais são os principais objetivos dos museus? Quais são os principais objetivos dos museus? Hein? Vocês vão escrever aí para mim, tá? Então tá, vamos lá para o número 4. Diferencie o conceito do museu histórico do museu de arte. Qual é a diferença do museu histórico do museu de arte? Um, ele passa o que para a sociedade? E o outro passa o que também para a sociedade? Agora, número 5. Explique qual a importância dos museus. Qual é a importância dos museus? Escrevam aí. Agora, número 6 e último. Pesquise sobre um museu da sua cidade e escrevam as informações sobre ele abaixo. Vocês vão pegar na internet ou jornais, o que vocês preferirem, pesquisar sobre os museus da sua cidade. Quais museus existem aqui na sua cidade? Pesquisem sobre ele e escrevam, relatem aí no livro de vocês, tá bom? Agora que já entendemos sobre os museus e sua importância para a história, vamos lá para as comunidades, tá bom? Diferentes comunidades. Lá na parte de história ainda, na página 35, vamos ler e sempre marcar. Tudo que tiver marcado no meu livro, vocês vão pegar também um marca-texto e marcar aí no livro de vocês. Não se esqueçam, tá bom? E ó, acompanhar a leitura sempre com muita atenção, tá? Então vamos lá. Você já deve ter escutado falar que vive em uma comunidade. Mas você sabe o que significa isso? Você sabe em qual comunidade está inserido? Nós vamos aprender nesta aula sobre o conceito de comunidade e tentaremos identificar qual e quais as comunidades que você faz parte. Além disso, iremos conhecer algumas das comunidades tradicionais brasileiras e analisaremos a importância delas. O que é comunidade? A palavra comunidade vem da palavra communitate, que tem origem no latim. Ela significa um grupo de pessoas que compartilham algo em comum, podendo ser ideias, sonhos, histórias, culturas, regras, práticas, entre outras possibilidades. Esses indivíduos podem se reunir em um determinado lugar ou não. Portanto, a comunidade não está interligada a um local específico. Por exemplo, os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Eles formam uma comunidade de imigrantes, por terem uma origem comum e estarem morando em um país que não é o seu. A sua família foi a primeira comunidade que você começou a participar. O importante para ser uma comunidade é que todos estejam dispostos em se ajudar e respeitar os outros membros dela.
Vamos ver alguns tipos de comunidades. Comunidades escolares. A comunidade escolar é uma das primeiras comunidades a qual somos inseridos. Nela, as crianças, seus responsáveis, os professores e outros funcionários da escola dialogam e se unem pelas regras, práticas e desejos em comum de que as crianças possam aprender da melhor forma possível. Comunidades religiosas. Existem muitas religiões no mundo. Cada pessoa tem sua crença e a forma de manifestá-la. Mas quando um grupo de pessoas se une pela fé em torno da religião, forma-se uma comunidade. Comunidades virtuais. Através das redes sociais, diversas pessoas de todo o mundo podem se conectar em torno de uma vontade, prática ou cultura em comum. Assim, muitas pessoas, mesmo sem se conhecer, podem formar comunidades por suas semelhanças. Existem várias comunidades onde os seus participantes interagem com os demais, presencialmente ou através das redes sociais. Além disso, a grande maioria das comunidades contribuem para a educação do cidadão. As religiosas e educacionais, por exemplo, costumam ensinar valores como respeito, a empatia, honestidade, entre outros. Já ouviram falar em comunidade? Então, comunidade é quando um grupo de pessoas, eles compartilham algo em comum. Por exemplo, ideias, sonhos, histórias, culturas, regras, práticas, entre outras possibilidades. A primeira comunidade que você se agrega, a primeira comunidade que você participa é a sua família. Porque quando você nasce, você participa daquele grupo, onde tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô, um responsável, não é mesmo? Aquele grupo que você participa. Então, a primeira comunidade que você participa é a sua família. Depois, você passa para a comunidade escolar e outros tipos de comunidades. Existem aí vários tipos de comunidades, mas vamos abordar apenas sobre as escolares, as religiosas e as virtuais. As escolares nada mais é do que quando você agrega numa escola. Quando você participa de uma comunidade escolar, é quando você sim, é inserido na escola, não é mesmo? Que você precisa seguir regras, né? Que você precisa respeitar as outras pessoas, que você convive no meio, num âmbito onde existem outros tipos de pessoas, não é? E a comunidade religiosa. A comunidade religiosa é quando a mesma coisa, quando você convive no meio de pessoas da mesma religião ou de religiões diferentes, porém você precisa respeitar a religião da outra pessoa, jamais julgar, porque cada um tem o direito de ser o que quer ser, não é mesmo? Então, comunidade religiosa é quando faz parte de uma comunidade onde existem pessoas da mesma religião que você ou de uma religião diferente, porém sempre respeitá-la, tá bom? A comunidade virtual. Comunidade virtual é quando você faz parte de um grupo, porém não está presente ali no momento físico, não é um grupo físico, você está longe da pessoa, né? Por exemplo, agora, o que estamos fazendo? Estamos tendo uma comunidade virtual, porque não podemos estar presente lá na escola. Porém, estamos aqui através de videoaulas, através do WhatsApp, do celular, não é mesmo? Então, isso se torna uma comunidade virtual, tá bom? Deu para entender até aí? Então, tá bom. Agora vamos aprender sobre as tradicionais comunidades brasileiras, tá bom? Então, vamos lá no livro de vocês continuar a leitura. Comunidades tradicionais brasileiras. Comunidade indígena. Quando os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, os povos indígenas já habitavam essas terras há milhares de anos. No entanto, foi a partir desse momento que houve o primeiro contato dos indígenas com outra civilização. Os costumes dos indígenas eram muito diferentes dos que os portugueses estavam acostumados. Eles se organizavam em tribos, sendo que cada uma delas possuía sua própria língua, as diferentes representações artísticas, a pintura corporal, a conexão com a natureza, as diferentes religiões. Em relação à organização e moradia, não era diferente. Residiam em ocas, dormiam em redes e cada integrante da comunidade indígena exercia uma função. Todos esses fatores eram desconhecidos pelos portugueses e julgados com preconceito. Contudo, o contato entre o mundo indígena e os portugueses foi muito prejudicial para os primeiros, já que foram escravizados
e muitos deles mortos nesse contato. Ainda hoje, existe uma grande comunidade indígena brasileira que defende a preservação da cultura e dos saberes indígenas. Espantado viu-se indígena ao chegar das caravelas. Era Cabral, achando que aqui eram as Índias. E sem querer, querendo, no Manau ele atracou. Abaixou as velas e aqui se apresentou. Olá, eu sou Cabral, você quem é? Sou indígena aqui, sou morador. Caço vivo nessa terra verdejante, cheia de cor. E assim se fez um laço, um passo ao futuro, adentrando as matas, desbravando seus costumes. Tupi-Guarani, Tupinambá, Tupiniquim, Caeté, Potiguar, todos falantes da língua tupi, mostraram a Cabral a cultura daqui. Homens, mulheres, cada qual com função, pesca e caça, cozinha, artesão. Muita cultura, gente a trabalhar, já existiam antes de Cabral chegar. Assim nem tudo foi tão tranquilo, muitos sofreram, outros resistiram. Hoje sabemos da contribuição desse encontro pra nossa nação. E assim, quando Cabral aqui chegou, viu as maravilhas e belezas dessa terra, o grande povo que aqui havia. Porém, nada ficou como era. Muito se perdeu com as guerras, as armas de fogo e as doenças trazidas pelo homem branco em suas vindas e idas, e que o índio muitas vezes não suportou. Mas hoje não seríamos esse grande povo sem os nossos antepassados indígenas e toda a imensa cultura que herdamos e carregamos em nossa fala, nossas casas e em toda a nossa vida. Já estudamos em alguns vídeos anteriores na matéria de história sobre a chegada dos europeus aqui no Brasil, não é mesmo? Que prejudicou muito os indígenas que já habitavam aqui, né? Por conta da cultura que era diferente, por conta das manias, por conta das práticas, das regras. Tudo dos indígenas era diferente. Como aí o livro aborda, as pinturas corporais, o modo de se vestir, tudo era diferente. E isso prejudicou muito os indígenas, porque os europeus chegaram aqui fazendo com que os indígenas se tornassem escravos deles. Mas, atualmente, não é mais assim. Hoje em dia, existem índios que preferem estar inseridos na nossa comunidade, mas também ter índios que preferem seguir a própria cultura indígena. Então, eles habitam ainda em ocas, né, nas suas tribos, locais onde eles preferem ficar, e não aqui na cidade. Não é mesmo? Comunidade ribeirinha. As comunidades ribeirinhas surgiram quando os diversos brasileiros, em busca de empregos e melhores condições de vida, foram em direção à região do Amazonas no período da exploração das seringueiras para a fabricação da borracha. Com a crise dessa economia, houve uma generalização da pobreza devido à falta de empregos e moradias.
Para conseguir alimentos e algum dinheiro para se sustentar, muitas dessas pessoas começaram a pescar nos grandes rios da região amazônica. Desta maneira, as famílias montavam casas de madeiras elevadas por troncos de árvores nas margens dos rios Amazonas. Os ribeirinhos são ótimos conhecedores dos conhecimentos naturais. Por exemplo, conhecem a influência da lua. Para a pesca e para os cortes de madeira, os períodos de inundação, de chuva ou de sol. Essas comunidades existem em outras partes do Brasil e do mundo, seguindo a mesma estrutura, principalmente com relação ao cuidado com a natureza, pois percebem que a natureza só irá proporcionar benefícios se for preservada. Então, as comunidades ribeirinhas surgiram após o período da exploração, que muitos brasileiros foram em busca de emprego. Porém, como é muito difícil, é muito procurado, muitos brasileiros optaram por viver à beira do rio Amazonas, porque ali eles conseguiam pescar, eles conseguiam plantar e colher para se alimentar, não é mesmo? E essa foi a comunidade ribeirinha, existia a comunidade ribeirinha. Agora vamos para a próxima. Comunidade quilombola. As comunidades quilombola no Brasil surgiram no período colonial e eram formadas por escravos africanos que fugiam das fazendas de engenho, pois se indignavam com a reeducação de sua condição de vida à escravidão. Os quilombos ficavam dentro das matas e florestas do Brasil, ou seja, locais de difícil acesso para dificultar a captura dos fugitivos. Cada integrante tinha sua função dentro da comunidade, sendo elas preparar o solo para o plantio, plantar e cultivar os vegetais, criar os animais e também pescar. Eram organizados por um líder e praticavam seus hábitos culturais e cultos religiosos. Contudo, os quilombolas não viviam com tranquilidade, pois os fazendeiros e senhores de engenho não aceitavam as fugas de seus escravos e enviavam homens armados para destruir os quilombos e capturá-los novamente. Assim, as batalhas eram constantes e os quilombolas se doavam com todas as forças. Após a abolição da escravatura, quando os escravos se tornaram livres, a quantidade de ex-escravos nos quilombos aumentou, pois muitos deles não tinham mais para onde ir. Atualmente, ainda há comunidades quilombolas, mas, diferente da luta contra a escravidão, hoje, elas defendem a preservação do espaço como uma forma de preservar a história desses povos e combatendo os preconceitos raciais e com as religiões afro-brasileiras. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num Deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados
lançados ao mar. Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, daquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passam por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. A comunidade quilombola. Vocês lembram também que em alguns vídeos anteriores falamos sobre a chegada dos africanos aqui no Brasil? Então, os africanos vieram para o Brasil à procura de empregos, porém, os fazendeiros, né, e os donos dos engenhos, eles faziam dos africanos escravos. E isso era indignante para eles. Então, o que eles faziam? Eles fugiam para as florestas, né, porque como não tinha muito acesso, os donos das fazendas, dos engenhos, eles não iam até a floresta. Só que, depois de um tempo, eles começaram a pagar certos tipos de pessoas para irem atrás desses africanos, né? Desses escravos, né? Porém, alguns aninhos depois, após a abolição da escravatura, muitos escravos não tinham para onde ir. Até hoje em dia, existem comunidades quilombolas. Porém, eles lutam pela igualdade racial, porque muitas das pessoas têm preconceito com os escravos, com os quilombos, né? Eles lutam, eles se unem para lutar
pela história desse povo, né, dos quilombos, tá bom? E já que entendemos melhor sobre o assunto, vamos lá para os exercícios? Então tá, lá na página 38, número 1, está escrito o seguinte: qual é a primeira comunidade em qual fazemos parte? Assim que nascemos, qual é a primeira comunidade em qual fazemos parte? Vocês vão escrever aí, tá bom? Agora, número 2. Cite 2 comunidades. Eu citei algumas comunidades aí, vocês vão citar apenas 2 para mim, tá? Então, citem aí. Agora, número 3. Aponte uma semelhança e uma diferença entre as comunidades indígenas e as comunidades ribeirinhas. Elas têm algumas semelhanças, né? Porém, também tem algumas diferenças. Quais são elas? Vocês vão citar aí no número 3 para mim, tá? Agora, número 4, lá na página 39. Explique o que é comunidade. O que é comunidade? É quando um grupo de pessoas, o quê? Vocês vão escrever aí no número 4, tá? Número 5. Por que houve a formação das comunidades quilombolas? Como é que aconteceu a formação das comunidades quilombolas? O que aconteceu para eles se juntarem, né? Para eles... O que formou, o que fez eles se formarem uma comunidade quilombola, tá bom? Agora, por fim, número 6. Quais são as comunidades que você faz parte? Escreva quais são elas e o que os uniu. Vocês vão dizer qual é a comunidade que você faz parte e dizer o que fez você se unir a essa comunidade, tá bom? Vocês vão escrever no número 6 uma resposta pessoal. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Estudamos sobre os museus e a importância dele para a história, né? E sobre as diferentes comunidades. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de mandar a fotinha no final do vídeo, porque vale como presença e é muito importante, tá bom? Então é isso, ó. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau! Só sei que nada sei. Sócrates. É importante termos ideia de que não sabemos de tudo para sempre irmos atrás de conhecimento. As pessoas têm medo das mudanças. Eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Chico Buarque. Às vezes ocorrem mudanças em nossas vidas que não gostamos, mas elas podem vir para melhor.